que os traidores sejam destruídos. Salmo de Davi, 55. Dá ouvido, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteia, terror e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia presa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os teus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite gira nas suas muralhas e muros adentro, campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entreteávamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos descem a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei a Ele, e Ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma, em paz, dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá, Ele responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há nele mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, e suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, era uma espada desembainhada. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitará à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Glória a Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qualquer a hora que você ouvir esse capítulo de hoje, será somente para honrar e engrandecer o nome santo do nosso Deus, pois é a Ele e é para Ele que faço essas coisas, para que o nome seja glorificado. O nosso livro traz o capítulo do dia de hoje, 34º dia, sobre pensando como servo. Você já pensou assim? Você já sentiu assim?
Você já se pôs na posição de servo? Números 14, 24 fala assim: meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Em Filipenses 2:5 também nos traz um breve meditação. Tem que pensar como Cristo Jesus pensava. Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que naquilo que você faz. Atitudes contam mais que realização. Em 2 Crônica 25:2, o rei Amazia perdeu o favor de Deus porque ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. O servo verdadeiro serve a Deus com a mentalidade que consiste em 5 atitudes. Vamos lá? Primeira atitude: o servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. O servo concentra-se nas outras pessoas, não em si mesmo. Essa é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. O servo é abnegado. Paulo, ele aconselha lá em Filipenses 2:4. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. É isso que significa perder a vida. Esquecer-se de si mesmo para servir os outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, somos conscientizados das necessidades ao nosso redor. Filipenses 2:4 nos traz também que Jesus ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Quando foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Você não pode ser servo se estiver cheio de você mesmo. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançarmos nossos objetivos. Isso é manipulação, não é ministério. Ficamos o tempo todo pensando, de fato, em nós mesmos e em como somos maravilhosos e nobres. Alguns cristãos tendem a usar o serviço como instrumento de barganha com Deus. Vou fazer isso por você, Deus, se você fizer aquilo por mim. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar seus propósitos, mas deixa que Deus o use para o propósito dele. Ser abnegados, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. De todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar em Filipenses 2:20. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema da nossa vida. Somos egoístas por natureza. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que temos que repreender repetidamente. As oportunidades para servir aparecem à nossa frente dezenas de vezes todos os dias, dando-nos a chance de decidir entre satisfazer nossas necessidades e atender às necessidades dos outros. A abnegação é a essência do serviço.
Podemos avaliar nosso coração de servo pela maneira de reagirmos como somos tratados como servos por outras pessoas. Como você reage quando alguém não o leva em consideração, ou lhe dá uma ordem o tempo todo, ou o trata de modo inferior? Mateus 5,41 diz assim: se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida do servo. Segunda atitude, em 1 Coríntios 4:3, o servo pensa como administrador, não como proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José foi esse tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar entregou-lhe a mordomia da casa. Depois, o carcereiro lhe confiou a prisão. Por fim, o faraó pôs a seus cuidados toda a nação. O serviço e a administração caminham juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. Em 1 Coríntios 4:2 nos diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá que resolver a questão do dinheiro em sua vida. Em Lucas 16:13, Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele não disse: vocês não devem, mas vocês não podem. É impossível. Viver para o ministério é viver e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva, não fidelidade de meio expediente. É o dinheiro que tem o maior potencial em substituir. Tem o maior potencial para substituir Deus em nossas vidas. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus, mais que qualquer outra coisa. Elas dizem: depois que atingir meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. É uma questão tola, pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for seu mestre, você se torna escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim. O servo de Deus sempre se preocupa mais com o ministério que com o dinheiro. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro que sobre o céu e o inferno. Ele disse em Lucas 16:11: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? A forma de você gerenciar o dinheiro afeta a qualidade de bênção que Deus derrama sobre sua vida. No capítulo 31 desse livro, mencionei 2 tipos de pessoas: construtores do reino e construtores de riqueza. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucros. Os construtores de riqueza continuam a acumular fortunas para si, independentemente de quanto tenha alcançado. Mas os construtores do reino mudam as regras do jogo.
Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo. Usam a riqueza para financiar a Igreja de Deus e a sua missão no mundo. Na Igreja Saddleback, temos um grupo de diretores de empresas e empresários que tentam contribuir da melhor maneira. Por isso, costumamos fazer doações na medida de suas possibilidades para prover o reino de Deus. Incentivo você a conversar com seu pastor e iniciar um grupo de construtores do reino em sua igreja. A terceira atitude de servo. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros fazem ou estão fazendo. O servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica nem compete com os outros servos ou com os demais ministérios. Está muito ocupado realizando a tarefa que Deus designou. A competição entre os servos de Deus é absurda, por muitas razões. Estamos todos no mesmo time e nosso objetivo é fazer o que Deus seja visto, não nós mesmos. Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. Paulo admoesta em Gálatas 5:26. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se fôssemos melhor do que os outros. Temos coisa mais importante de fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ter sido usado no ministério. Quando reclamou a Jesus que Maria não estava ajudando no serviço de casa, Marta perdeu o coração de serva. O verdadeiro servo não reclama das injustiças, não sente penas de si mesmo, nem fica aborrecido com os que não servem. Apenas confia em Deus e continua servindo. Não é nossa função avaliar os outros servos do Mestre. A Bíblia diz em Romanos 14:4: quem é você para criticar o servo de alguém? O próprio Senhor determinará se o seu servo foi bem-sucedido ou não. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposição. Ou faça como Neemias 6:3, cuja resposta às críticas era simplesmente esta: meu trabalho é muito importante para que eu interrompa agora, a fim de conversar com vocês. Se você serve como Jesus, com certeza será criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreende o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Em Mateus 26:10, quando Maria derramou sobre Jesus a coisa mais valiosa que possuía, um perfume raro. Esse gesto de generosidade foi rotulado como desperdício pelos discípulos. Jesus, porém, o classificou como maravilhoso. E isso é tudo que importa. Seu serviço para Cristo jamais será um desperdício. Não importa o que os outros digam. A quarta atitude de servo. O servo edifica sua identidade com Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o servo não precisa provar seu valor. Ele aceita de bom grado o trabalho que as pessoas inseguras consideravam abaixo delas. Ao lavar
os pés dos discípulos, Jesus dá um dos exemplos mais profundos de serviço, que parte de uma autoestima equilibrada. Lavar os pés era equivalente a ser engraxantes, função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem era. Por isso, a tarefa não ameaçou sua autoestima. Em João 13, 3-4, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E o que vieram de Deus, assim levantou-se, Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras estão preocupadas com a aparência, temem a exposição de suas fraquezas e escondem-se sobre camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas lhe sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Henry Nouwen declarou: para sermos úteis aos outros, temos de morrer para eles, ou seja, temos de deixar de medir nossa importância e valores pelos parâmetros dos outros. Desta forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando você fundamenta seu valor e sua identidade no relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros. Isso permite que você realmente o sirva melhor. O servo não precisa cobrir a parede com placas e troféus para confirmar seu valor. Ele não insiste em ser tratado por títulos, nem se envolve em mantos de superioridade. O servo considera irrelevante os símbolos de status e não mede o próprio valor pelo que realiza. Paulo lembra em 2 Coríntios 10:18: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. Se alguém teve grandes chances na vida de se gabar de suas relações pessoais, esse alguém foi Tiago. Tiago 1:1, meio-irmão de Jesus, ele defendia as credenciais de quem conviveram com Jesus na condição de irmão. Ainda assim, na introdução de sua carta, ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. Quinta atitude de servos. Salmo 100, versículo 2. O servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Ele gosta de ajudar pessoas, de suprir necessidades e de exercer o ministério. Ele serve ao Senhor com alegria. E por quê? Porque ama ao Senhor, reconhece sua graça, sabe que servir é a mais alta função na vida e tem ciência de que receberá uma recompensa. João 12:26 traz: o Pai honrará e recompensará quem nos servir. O escritor aos Hebreus 6:10 diz: ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem do amor que lhe demonstraram a cooperar com os outros cristãos.
Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levasse a sério o papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ser feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade, Deus vai usá-lo logo que você começar a agir e pensar como servo. Albert Schneider declarou: entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam como servir. Pensando sobre o meu propósito de vida do dia 34, o tema para a reflexão é: para ser servo, devo pensar como servo. O versículo de memorização é Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. A pergunta para meditar é: normalmente preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneira de servir aos outros? Amém? Que a glória e a graça do Senhor continue com vocês. Até uma próxima.